Olá, bom dia, alunos, nonos anos, né? Essa aula vai para os nono anos, nono A, B, D e E, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre raiz quadrada, né? Principalmente divisão de raízes e multiplicação de raízes, né? Raiz quadrada é um conceito aí que vocês já viram ele no sétimo ano em sala de aula, sexto ano já viu alguma coisa, né? O ano passado também deve ter feito alguma atividade de raiz quadrada, né? Mas enfim, então eu vou falar agora mais específico de multiplicação e divisão de raízes. Para isso eu vou voltar um pouquinho aqui o conceito de raiz quadrada, né? Até porque vocês estão tendo já no segundo ano aulas online, né? Então o conceito de raiz quadrada, gente, é o seguinte, ó. Por exemplo, eu tenho aqui uma raiz de 9. Qual é a raiz de 9? 3. Por que é 3? Porque 3 vezes 3 é 9. Tá? Então, o conceito de raiz quadrada é você ter um número que multiplica por ele mesmo, que vai dar a raiz quadrada, tá? E se fosse raiz cúbica, né? Que daí não é quadrado, é cúbico, daí é o mesmo número multiplicando por ele mesmo 3 vezes, tá? E se for raiz à quarta, é o mesmo número multiplicando por ele 4 vezes, tá? Então foca aqui na raiz quadrada. Então, raiz de 9 é 3, por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Aí, inclusive tem uma atividade aí que eu passei uma pergunta lá, né? Que era para você expressar lá um terreno quadrado. Aí então você imagina aqui, ó, um terreno quadrado, né? Estamos falando de raiz quadrada, então tem que ser um terreno quadrado. O que é quadrado? Quadrado é uma área onde os quatro lados são iguais. Né? Então, se eu tenho um terreno quadrado de 9 metros de largura e 9 metros de comprimento, 9 vezes 9, 81. Raiz quadrada de 81. Qual é a raiz quadrada de 81? 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 é 81. Outro exemplo, raiz quadrada de 16. O resultado é 4. Por quê, professor? Porque 4 vezes 4 é 16. Um terreno de 4 por 4, 4 de largura por 4 de comprimento. Lembrando que esse outro lado aqui é a mesma coisa desse aqui, né? E que esse lado aqui é o mesmo desse, né? Porque é quadrado. Então, 4 vezes 4, raiz de 16. Tá? Lembrou aí o conceito de raiz, né? Ou você lembrou, ou então acabou de aprender aqui agora. O conceito de raiz quadrada é esse. É um quadrado onde a altura e largura têm a mesma medida. Aí multiplica um pelo outro, dá-se a raiz quadrada. Pronto, lembrou o conceito, agora vamos falar sobre multiplicação de raiz quadrada. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 4. Como é que eu faço, professor? Simples. Já que eles são iguais, né? Raiz quadrada aqui tem um 2 invisível aqui, mas o senhor não coloca aqui, porque quando a gente está falando de quadrado, já imagina que aqui tem um 2. Então não precisa colocar o 2, até porque não existe raiz de abaixo de 2, né? O radical aqui, ó, menor que 2. Tá? O menor é 2, vai ser sempre 2. Então, aí você vai multiplicar aqui, ó, 3 vezes 4, raiz de 12. Para por aí, professor. Pode parar por aqui, porque 12, o resultado da raiz de 12, ele é inexato, tá? Não tem um valor exato, então para por aqui. Então, a multiplicação de raiz de 3 por raiz de 4 é raiz de 12. Outro exemplo, raiz de 8 vezes, para quem não lembra esse pontinho aqui significa vezes, raiz de 8 vezes raiz de 16, 8 vezes 16, 128. E qual é a raiz de 128? Bom, você pode parar por aqui se ela for inexata. Agora, se ela tiver um valor, você pode concluir o valor da raiz, né? Como é que você faz? Por exemplo, 11 vezes 11. 11 vezes 11, 121. Né? 12 vezes 12.
144. Bom, então não é. Essa raiz aqui também vai ser inexata. Posso parar por aqui. Tá? Por que inexato? Porque vai ter um número muito longo que não vai terminar em tão cedo, né? Então a gente para por aqui. Também posso dizer que seria irracional isso aqui, né? Assim como esse aqui, o resultado, né? O resultado da raiz de 12 também é irracional, né? Não é o foco dessa atividade, mas só aproveitando aí para ajudar você a entender melhor tanto essa como as anteriores. Raiz, olha só que legal que eu coloquei essa aqui para você. Raiz cúbica, aí tem um 3 aqui, ó, por isso que é cúbica, tá? De 4 vezes raiz cúbica de 2, né? Como eu tenho o mesmo radical, aqui ó, mesmo 3 nas duas, tá tudo igual, então só vou multiplicar. O que está embaixo aqui, ó, 4 vezes 2, 8. Aí mantém-se o radical igual, né? Então, qual o resultado de 4 dessa raiz multiplicação que vai ser raiz cúbica de 8. Aí eu posso concluir? Pode e deve, né? Qual é o valor da raiz cúbica de 8? 2. Professor, por que é 2? Porque como tem um 3 aqui dentro, aqui no radical, então eu vou pegar o 2 e multiplicar 3 vezes, vai dar 8, né? Aqui, ó. Porém é 2, ó. Olha lá, 3. Ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Ok? Então, aqui eu termino por aqui, ó, nesses dois. Essa expressão termina no 2. Outro exemplo. Raiz de 7 vezes raiz de 3. Só multiplicar esse valor que está embaixo aqui, ó. 7 vezes 3, 3 vezes 7, a mesma coisa, 21. Também posso expressar assim, ó. Coloquei tudo dentro da mesma raiz. 3 vezes 7, 21. Não é a mesma coisa? 3 vezes 7 não é 21? E 21 não ficou dentro da raiz? Então, também dá certo. Pode ser assim também. Ok? Então, multiplicação de raiz para hoje é isso. Agora, então, divisão de raiz. Como é que eu faço para dividir raiz? Bom, não é difícil também, tá? É mais ou menos a mesma lógica. Ó, eu tenho aqui raiz de 12 dividido, esses dois pontinhos aqui, espero que você lembre, tá? A divisão. Então, raiz de 12 dividido por raiz de 4. Né? Isso aqui ó, é a mesma coisa do que isso aqui, ó. O de cima está dividindo pelo de baixo. 12 dividido por 4, raiz de 3. Lembrando que deu assim por quê? Porque os dois são raiz quadrada. Aqui tem um 2 e aqui tem um 2. Invisível tá ali. Se fosse radicais diferentes, né, aí não dava. Aí a gente também não tá abordando isso nessa aula, tá? Essa aula eu estou trabalhando com vocês as raízes com o mesmo radical. Vamos lá, continuando. Outro exemplo. Raiz de 50 dividido por raiz de 10. 50 dividido por 10 é igual a raiz de 5. Para por aqui, por quê? Porque o 5 não o resultado da raiz de 5 não é exato, né? É inexato. Então não posso parar por aqui. E ainda posso, só para complementar, na atividade não vai pedir isso, mas eu ainda posso dizer que isso aqui é irracional. Assim como esse anterior aqui, ó. 12 dividido por 4, raiz de 3. Raiz de 3 também não é exato. Então é irracional. Raiz de 100 dividido por raiz de 10 é igual a raiz de 10. Por quê? Porque 100 dividido por 10 é 10. E a raiz de 10 é exata? Não, também não é exato, tá? Por exemplo, 3 vezes 3 é 9. Então, o 3 seria um resultado para a raiz de 9. E o próximo número é o 4. 4 vezes 4 é raiz de 16. Então, quem fica no intervalo aí entre 10 e 15, eu posso interpretar que são raízes inexatas, tá? Então, eu também posso dizer que é irracional. Raiz de 1000 dividido por raiz de 10. 1000 dividido por 10 é raiz de 100. Raiz de 100 dá para extrair? Dá. Por quê? Porque 10 vezes 10 é 100. Então, qual é a raiz de 100? É 10. E isso aqui é racional.
porque é um valor exato, né? Fixo. Gente, é isso aí que eu tenho para hoje, para essa aula de hoje. Professor, por que a sua câmera fica tremendo? Então, gente, o professor não tem equipamentos assim top para ficar fazendo videoaula top. Então, quando o professor faz videoaula, eu faço videoaula com os equipamentos que eu tenho. Infelizmente, a minha mesa não é muito fixa, né? Aí acaba tremendo conforme eu acabo escrevendo aqui. Peço desculpa aí, mas é o que eu tenho, né? Para mim resolver isso, entre mesa, computador e tudinho, as coisas que eu preciso para arrumar aqui, eu gastaria aí dinheiro, né? Nas minhas contas aqui uns R$ 1.000. E eu não tenho esse dinheiro para hoje. Então, é isso aí. Mas deu para entender legal sobre o que é multiplicação e divisão de raízes. E ainda lembrar o conceito de raiz quadrada, tá? Para a aula 5 é isso. E agora façam lá, tem duas atividades para fazer. São bem similares ao que eu expliquei aqui. Você consegue fazer tranquilamente agora, depois de assistir essa videoaula, tá? Bom dia a todos e bom final de semana. Quem está fazendo as atividades, meus parabéns pelo seu esforço, tá? Porque é se esforçando mesmo que você vai adquirir o sucesso lá na frente, né? Para quem não está fazendo, fica um alerta, tá? Não fazer também é uma opção e você está escolhendo essa opção. E lá na frente você vai colher o fruto de não fazer, assim como aqueles que estão fazendo vão colher o fruto de estar fazendo. Bom dia.